FAAC é a minha família profissional, a minha formação, a minha profissão, e eu não vou me emocionar, e as minhas aulas, a minha vida como docente e como administradora, porque eu curti muito ser administradora. Elas fazem parte da minha vida. Eu acho que a FAAC é minha casa para todos os momentos que eu vivi. Para mim a FAAC é tudo, que significa tudo. Ela me ofereceu tudo o que eu poderia crescer em termos do que universidade, né? De conhecimento, de saber. A FAAC para mim é um desafio permanente, como desafio permanente é a vida. E se a vida é boa, a FAAC haverá de ser boa também para a experiência pessoal, política e social que eu estou construindo. A FAAC para mim é, na verdade, uma segunda mãe. Eu fui abraçado por ela, né, no momento não só da minha formação, mas também do trabalho profissional. Eu a vi nesses 50 anos aí crescer. Isso me orgulha muito de fazer parte dessa construção e dessa história que é a FAAC. A FAAC para mim é a possibilidade de transformação. A minha transformação e a transformação da comunidade e do mundo. A Unesp para mim representou a minha vida profissional. A partir do momento que eu vim para cá, eu tive abriu-se uma trajetória até internacional que sem o suporte da Unesp eu não teria conseguido. Então eu usufruí da Unesp o máximo que eu poderia usufruir como profissional de uma universidade pública. A FAAC, para mim, ela é a extensão do meu lar. Por quê? É daqui que eu vou e daqui que eu volto. Quer dizer, eu estou lá, mas a minha cabeça sempre está pensando, sempre vendo o que eu posso melhorar. Não é porque eu já tenho 50 anos de serviço que eu vou deitar na rede e balançar. A gente tinha uma expressão, logo que eu entrei aqui, que eu achava muito bonitinho dos alunos, que eles falavam, a FAAC é amor. Eu acho que é uma expressão que diz muita coisa, né? Porque a gente trabalha aqui com artes, humanidades e comunicação. Então não tem como ser diferente. Eu agradeço, né, a FAAC, principalmente, de ter dado essa oportunidade de eu crescer aqui dentro, conhecer pessoas excelentes, de formar até uma família. Se eu pudesse trabalhar mais dos 75, eu ia até acho que 90, viu? Foi registrado em 1979 pela Fundação, que existia, na época, duas faculdades, que eram Engenharia e Tecnologia e Ciências e Artes. Depois, eles separaram, que virou a Faculdade de Engenharia, Faculdade de Ciências e Faculdade de Arquitetura e Arte e Comunicação. Em 85, a Universidade de Bauru, ela encampou a Fundação Educacional de Bauru. Em 88, a Unesp foi encampada, que era a Universidade de Bauru. Quando nós viemos para o campus aqui, tinha só a cantina, as salas 1, A2, 3, 4, 5 e os laboratórios lá de cima. O resto é só mato. Começamos os cursos no campus lá da Vila Falcão. Quando nós viemos para cá, o curso de engenharia já estava aqui. Havia alguns edifícios e era bastante difícil, longe da cidade. Por outro lado, os investimentos que foram feitos ainda na época da educação, com recursos até do governo federal, começou a crescer e nós começamos a ter a nossa vida própria, né, dentro do campus. Quando houve a encampação, foi um trato, né, assim, os funcionários, eles iam receber, em vez de, né, você pode fazer a demissão e prestar concurso. Eu achei ótimo, porque tinha gente que trabalhava faz mais de 10 anos, né? Todos se sentiram acolhidos, porque todo mundo estava com medo, né? Falei, nossa, vou ser demitida, vou ter que prestar concurso. Acho que correu tudo certinho. E como eu vinha de um campus já consolidado, que era Marília, e Bauru estava no período de transição, experimentar essa transição, que foi um processo muito duro, muito difícil para muitas pessoas, né? Porque o que a Unesp pedia não era o que a Fundação oferecia. Aí criou um impasse interessante para ser discutido, que a Unesp facilitou que se fizesse de mestrado e doutorado, então eu me lembro muito bem de como foi complicado para os colegas do departamento fazer essa transição. Na transição,
para os alunos e os docentes também houve um ganho, porque os professores também tinham mestrado, aí passaram a fazer o doutorado, a livre docência. Então, tudo isso houve um acréscimo, né, para todas as categorias. Foi para mim como rumo ao futuro, porque a gente, né, ganhava tipo R$450, fui ganhar 1.200. Depois que virou o Unesp, eu me sinto muito feliz, pois a gente passou a ter carreira, né, coisa que a gente não tinha anteriormente. E a gente tinha não só um corpo administrativo, mas também um corpo docente que sempre esteve comprometido com o ensino de qualidade. Então, para mim, não sentia assim grandes diferenças. Eu sabia, na verdade, que nós iríamos avançar e em pouco tempo. Isso que eu falo não é um demérito, na verdade, as grandes conquistas que vários docentes, vários funcionários e também ex-alunos aí que colaboraram intensamente para o avanço do que é a FAAC. No interior paulista, somos só nós que temos cursos na área da comunicação, cursos na área das artes e cursos na área do projeto. Então, quando eu me vi docente desta unidade, desta universidade, quando eu percebi que realmente eu teria chances de desenvolver pesquisa, principalmente. Nós temos pouquíssimos concorrentes, os nossos concorrentes ou estão em Campinas ou em São Paulo, e nós temos um capital social, né, que precisa ser transformado nesse interior paulista. Ter no centro do estado de São Paulo um polo cultural como é a FAAC é um privilégio. A gente consegue trazer de várias regiões próximas que não tem nada, né, de artes, de humanidade, de comunicação, pode vir para Bauru. Bauru, então, congrega e vira esse polo de ações de humanidades. Que nós temos várias humanidades e que há muito pouco tempo não era valorizado. Era valorizado só aqueles cursos de engenharia, odontologia, etc. E agora não, nós estamos tendo uma valorização que faz parte do ser humano, né? Vindo da área de exatas, a gente é um pouco mais frio, né? Um pouco mais seco às vezes, mas a gente vê a forma que o pessoal recebe a gente, os alunos também, os professores, o pessoal que trabalha nos departamentos, que a FAAC é uma unidade muito humana no sentido de acolhimento, no sentido de receber as pessoas bem, sempre com um sorriso no rosto, sempre falando. A FAAC tem algo diferente, isso assim é notório. Estou muito inserida, né, no grupo de DTAs das outras unidades, então a gente sempre troca muitas coisas, partilha momentos, então eu visito unidades e assim, aqui tem um calor, um afeto, um amor, uma paixão que eu acho que é diferente, assim. Nós trabalhamos desde o ponto de vista com 2 ou 3 ideias importantes. Uma é a criatividade e outra a cultura. Eu acho que isso é peculiar dentro da FAAC, né? Criatividade no sentido de que você vai procurar ideias novas, novas interpretações da estética, de valores que não são, vamos dizer assim, valores materiais, mas sim valores que provocam mudanças na forma de entender e de abordar o mundo. E essa inovação é muito interessante porque começa a dar resultados aos poucos, né? É um processo longo, constante, né? Que você tem que inserir não só no âmbito local, mas no âmbito nacional. Mas bem ou mal, hoje em dia, inclusive internacionalmente, quando se fala FAAC, ela é conhecida e ela é respeitada. Por quê? Pela sua produção, pela estética que ela desenvolve em termos de conhecimento, pelo saber, pela pesquisa. A FAAC há 13 anos, quando eu cheguei aqui, não existe mais. Aquela FAAC era uma FAAC que tinha muitos estudantes de escola particular, era uma FAAC que tinha mais homens do que mulheres, era uma FAAC que estava muito centrada em laboratórios que eram laboratórios mais próximos do experimental do que propriamente que nós temos hoje. Então era uma outra FAAC, né? Quando eu comecei, eu tinha aula lá na Vila Falcão, algumas disciplinas, e tinha algumas que eram aqui. E a gente dava aula para 170 alunos. Então a infraestrutura também é importante, né? Não é só a infraestrutura, né? Mas ela também é importante porque promove aos alunos e os professores
uma outra dinâmica de estudo, né? Com laboratório, com experienciação, com estágios e agora com a curricularização também, que é a ideia da Unesp da gente transferir, né, os nossos conhecimentos para a comunidade. Que a FAAC se agigantou nos últimos 20 anos, né? Os nossos índices de produção científica, de capilaridade dos nossos egressos, a modernização dos nossos cursos, desenho industrial que passou para o design, a educação artística para artes visuais, a comunicação social que se desmembrou em jornalismo, relações públicas, rádio, TV e internet, a criação do programa de mídia e tecnologia, arquitetura e urbanismo. Quando a Unesp aprovou em 2014 o programa de reserva de vagas a pessoas pretas, pardas, indígenas, depois toda essa mudança na permanência estudantil. Então acho que esses foram marcos que eu acompanhei que mostram assim, um grande potencial de crescimento, de modernização da universidade e de acolhimento de uma nova sociedade. Quando eu cheguei na FAAC eu já tinha design, que era uma profissão já com seu corpo disciplinar, arquitetura e urbanismo, comunicação, artes, então aquilo para mim me deixou muito entusiasmado. E esse perfil, ele é uma coisa que nós sonhamos muito, pelo menos eu e algumas pessoas, de que nossos alunos, eles começam a transitar e tenham um perfil muito plural. E esse sonho de ter retornado aqui, hoje chegar e ver toda a infraestrutura, toda a conquista e consolidação na área científica e também na área de extensão, só nos dá orgulho. A minha expectativa é que a FAAC se reconheça líder ou como principal ou como especial instituição que trabalha na área da comunicação, na área do projeto e na área das artes no interior paulista. Ser referenciado em qualquer ponto do estado de São Paulo como a instituição que trabalha com isso. Eu espero que nos próximos 50 anos a gente seja mais reconhecido e todo mundo saiba referenciar essa história. A gente tem cursos aqui que só tem aqui em Bauru, né, públicos, no interior. E a gente tem cursos, principalmente pós-graduação, que começaram aqui em Bauru e depois a gente vê em outros lugares. A gente às vezes demora para entender a importância dessa universidade jovem, que ela é incomparável. Não dá para comparar com a USP. A USP é uma outra coisa. Não dá para comparar com a Unicamp. A Unesp é a Unesp. A Unesp tem características só dela. E a FAAC também. Creio que o grande desafio daqui pela frente é conseguir que dialoguem em profundidade para ser ainda muito mais criativo e muito mais colaborativo em termos do que seria de conhecimento da arte, da cultura, do saber, enfim, dessa parte mais subjetiva das manifestações das pessoas. Eu acredito muito na universidade como a universidade pública como um espaço de transformação dessa sociedade. Eu venho de um outro campus da Unesp, fiz graduação, mestrado, doutorado num outro campus e eu penso que eu não teria as oportunidades que eu tenho aqui. Por exemplo, eu cheguei aqui e me convidaram para atuar no NUP, que é o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão da Unesp. Isso assim me abre muitas portas. A FAAC me permite crescer e colocar minhas ideias em prática. Sabe quando a gente é jovem, assim, um estudante, que você é cheio de ideias, de coisas que você quer fazer para mudar o mundo? Eu sinto que aqui eu cheguei e as pessoas falaram, toma, tá aqui, pode fazer. Trabalhar como servidora pública, então me fez pensar no público que recebe as pessoas, os estudantes formados por nós, no público que nós recebemos aqui nos projetos de extensão, o que a gente está entregando para eles, as maneiras que a gente pode fazer melhor o nosso trabalho e pensando na imagem que a gente tem frente à população mesmo. A FAAC oferece muita possibilidade de crescimento pessoal. Acho isso muito bonito. E também o cuidado que ela tem com os seus servidores. Eu acho que a sociedade de Bauru, como todas as outras cidades, precisam da universidade. Então eu vejo essa possibilidade da FAAC daqui a 50 anos super atuante, ainda mais na comunidade. Se a gente continuar na mesma velocidade de mudanças que nós tivemos nesses últimos 10 anos, eu acredito que nós daremos uma importante contribuição para essa universidade, para a FAAC, para essa universidade, para a universidade pública e para a universidade brasileira. É óbvio que os desafios eles são grandes, são magnânimos, mas eu acho que a gente tem
inteligência estratégica suficiente para poder dar a resposta necessária, desde que essa universidade ingresse de vez no século XXI.